Estamos aqui no programa Sabedoria para Viver Bem, um programa dedicado a você, onde nós buscamos estudar e extrair da Palavra de Deus, a Bíblia, princípios eternos de sabedoria que nos direciona na nossa vida prática, cotidiana, em todas as áreas da nossa vida, a aplicação dos princípios de sabedoria que Deus escreveu para a humanidade é o nosso norte, é a nossa direção, é a nossa segurança, é o que nos traz paz para poder caminhar uma vida repleta de bênçãos daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Pastor João Carlos, mais um dia, mais um programa, mais um episódio, essa alegria de estarmos juntos aqui, trabalhando nesse mistério tão honroso. Com certeza, pastor Wallace, mais uma vez nós vamos assim extrair da palavra de Deus princípios de sabedoria, direções para a nossa vida, exemplos que nos mostram como que Deus pode nos fazer sermos mais sábios e termos resultados que sejam mais proveitosos para a nossa vida. Maravilha! E hoje nós vamos tratar um assunto que realmente ele salta aos olhos, nos atrai, porque nós vamos falar, o tema hoje aqui, pastor João, é o casal que tem sabedoria. Um casal cheio de sabedoria, esse é o tema. Casal cheio de sabedoria. E para começar esse assunto, nós já queremos trazer aqui à nossa audiência um versículo bíblico que já começa a emoldurar esse assunto de uma forma bem clara. Eu quero ler para você o Salmo 128, verso 3, e diz assim a palavra do Senhor: A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Pastor João, nós falamos aqui que o tema é casal cheio de sabedoria. E isso acontece por quê? Porque se nós estamos falando de casal, duas pessoas, homem e mulher, família. Mas o texto ele vem com destaque aqui: a tua mulher será como a videira frutífera. Não que nós vamos falar especificamente da mulher, mas a tua mulher, ou seja, o casal. Então veja, a tua mulher será como a videira frutífera, está mostrando uma pessoa, uma mulher, uma companheira cheia de sabedoria. Uma mulher que ela vai trazer para a edificação do lar, da casa, da família, do seu esposo, dos seus filhos, toda a sabedoria que traz os benefícios, que busca viver uma vida repleta de bênçãos. Ou seja, por que ele compara aqui no Salmo como a videira frutífera? Exatamente porque a videira, nós estamos falando daquilo que traz o vinho, o suco da vide, da uva. Você traz a alegria do Espírito de Deus na sua vida, na casa, a alegria do ambiente bem edificado, onde reside um casal abençoado, onde que, diante das provas, das tempestades, dos dias mais difíceis, eles têm sim o vinho que representa o Espírito Santo, que traz essa alegria, que edifica o lar, que traz um ambiente agradável. Não só isso, mas a videira ela também produz a sombra que traz o descanso, que traz, a Bíblia diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa sombra espiritual é quando a pessoa, mesmo naqueles dias mais difíceis, ela consegue descansar no Senhor, ela sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Então a videira, além de tudo isso, ela traz o alimento, né? A uva, quando nós falamos de uva passas, por exemplo, é um alimento sólido, constante, que duradouro, te dá resistência, né? Longanimidade. Você vive melhor com todos esses benefícios de uma mulher que é a tua mulher, porque ela é comparada a uma videira, porque ela é cheia de sabedoria. Exatamente. Quando nós falamos sobre esse assunto, né, do casal cheio de sabedoria, nós não podemos nos esquecer que o Senhor ele deu funções diferentes para homem e mulher dentro do casamento.
Ao homem é dado a responsabilidade do governo, né? Então, o homem ele tem isso diante de Deus, ele presta contas com Deus acerca do modo como ele cuida de sua esposa, do modo como ele cuida de seus filhos, do modo como ele cuida do seu lar. Mesmo pastores, por exemplo, que têm muito serviço dentro da igreja, não podem jamais se esquecer da sua própria família, de cuidá-los como um destaque na sua vida. Já a mulher, que é cheia de sabedoria, ela tem a responsabilidade de edificar a sua casa. Veja, um governa e o outro edifica. E aí nós começamos a ver essa descrição do Salmo 128, que é um dos salmos da família, né, falando dessa mulher como uma videira. E são essas características que você colocou aí na sua fala. Se nós quiséssemos destacar na Bíblia um casal cheio de sabedoria, né, a gente procura e a gente encontra um casal que está muito ligado com o apóstolo Paulo, que são Áquila e Priscila. Perfeito. Muitas vezes até a Bíblia fala Priscila e Áquila. Sim. Né? Essa mulher ela tem um destaque na vida desse casal que muitas vezes o próprio Espírito Santo inverte a ordem e coloca o nome de Priscila na frente. E existem alguns textos da palavra do Senhor que mostram como esse casal agia. E eu queria ler aqui com nossos participantes do programa, Romanos 16. O apóstolo Paulo está fechando a carta aos Romanos e recomendando pessoas à igreja de Roma. E ele diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Imagine essa situação em que tanto o marido quanto a esposa passaram por perigos por causa de Paulo. É o que ele está dizendo aqui. Nós não sabemos de que forma aconteceu, mas Paulo está reconhecendo que ele está vivo graças a Priscila e Áquila, que passaram por perigos, que colocaram-se à disposição para a salvação do apóstolo, no que diz respeito não à salvação espiritual com Cristo Jesus, mas à salvação diante do governo humano, né, diante das autoridades humanas. E ele chega até mesmo a dizer, olha, todas as igrejas dos gentios têm que agradecer a esse casal. Imagina como deve ter sido bom para esse casal alcançar que eles fizeram um trabalho tal para o evangelho que hoje nós que estamos aqui, estamos graças a Priscila e Áquila. Mas... Talvez se eles não tivessem, como diz o apóstolo Paulo, colocado até a sua cabeça a prêmio por causa de Paulo, talvez nós não tivéssemos a carta aos Romanos. Verdade. Que foi escrita depois desse episódio, tanto que ele está agradecendo a eles, né? Aqui você vê, não é só um homem que talvez fosse um pastor de alguma igreja, eles tinham igreja na sua casa, mas os dois. A beleza de um casal que tanto o marido quanto a esposa têm o entendimento da importância da sabedoria na sua vida e se tornaram dignos de receberem a gratidão do apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. Muito bom. E ainda falando desse casal que você trouxe, Priscila e Áquila, você citou vários detalhes a respeito deles e a Bíblia, né, ela confirma isso, especialmente nas cartas de Paulo, porque Paulo ele tem prazer de citar esse casal, que é um casal exemplo de casal cheio de sabedoria, que é o nosso tema aqui. E você mencionou, você disse assim, e eles tinham até a igreja dentro da casa deles. E isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, que diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Veja como que esse casal ele era conhecido por todas as igrejas da região, em todas as cidades, em todos os lugares. As pessoas tinham um afeto, um carinho muito grande por eles, pela dedicação deles, pelo proceder deles de sabedoria. Um casal que onde chegava, o ambiente era agradável. Se assim não fosse, nós não estaríamos lendo isso nas cartas de Paulo. Então, eles tinham também na casa deles uma igreja edificada, na direção do Espírito Santo, pela sabedoria que eles buscavam no Senhor, eles conseguiam conduzir uma multidão de pessoas que tinham prazer de ouvi-los, de seguir o exemplo, porque sabiam que ali
morava a sabedoria na forma de agir, nas atitudes do dia a dia, em todas as coisas, né? Sim, nós vemos que os dois tinham seus papéis. Exato. Não era uma questão masculina. Algumas pessoas dizem, mas o cristianismo ele é mais masculino do que feminino, as mulheres têm pouca evidência. De forma alguma. Como nós temos na igreja hoje, nós temos cultos que são dirigidos pelos varões e cultos dirigidos pelas senhoras. O ensino das crianças é dado às irmãs e Priscila estava totalmente integrada nesse serviço. E tem um detalhe, você leu aí na Carta aos Coríntios, a igreja que estava na casa deles. Nós estamos falando do início do Evangelho, onde não havia o Novo Testamento. Eles tinham só as escrituras do Antigo Testamento. E com isso, então, a pregação tinha que ser feita para falar do novo pacto, do Novo Testamento que foi feito em Cristo Jesus. E ainda tem um exemplo de texto em Atos, capítulo 18. Olha o que diz aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Você vê, primeiro, eles estão em Éfeso. Certo. Áquila e Priscila estão em Éfeso. E nós nos lembramos que quando Paulo chegou a Éfeso, lá no livro de Atos mesmo, diz que Paulo encontrou um grupo de aproximadamente 12 pessoas e ele perguntou assim, em que batismo sois batizados? Somos batizados no batismo de João. Não recebeste o Espírito Santo quando creste? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E aí Paulo diz, não, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Vocês precisam ser batizados em nome de Jesus e receber o Espírito Santo. Então Paulo ora, ensina isso àquela igreja, aquelas pessoas que estavam em Éfeso, que deveria estar incluindo Priscila e Áquila. Perfeito. Agora chega em Éfeso Apolo, que ele era natural do Egito, lá de Alexandria. E aí Apolo vem, ele já é eloquente, o evangelho já chegou ao Egito, ele já está pregando o evangelho, mas quando ele chega em Éfeso e ele prega, Priscila e Áquila reparam que ele estava na mesma situação que a igreja de Éfeso estava quando Paulo chegou. E o que eles fazem? A Bíblia diz que eles chamaram, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Devem ter explicado para ele, olha, Apolo, você ainda prega o batismo de João, mas quando nós estávamos nessa situação, Paulo veio e nos ensinou acerca do batismo em nome de Jesus e do batismo do Espírito Santo. Devem ter orado junto com esse varão, e esse varão se torna também um excelente pregador da palavra de Deus, ao ponto de Paulo dizer que os coríntios se dividiam. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Os dois estavam ali como se fosse no mesmo nível de conhecimento. Ainda estava sendo implantado o entendimento, né, do batismo com o Espírito Santo. E esse Apolo, que chegou numa posição muito semelhante à de Paulo, foi instruído por quem? Não por Áquila, mas por Áquila e Priscila. Perfeito. Então, vê o que é um casal cheio, né, do Espírito Santo e de sabedoria, ao ponto de influenciar. E a gente olha assim, por exemplo, esposas de pastores hoje, que foram professoras de crianças e hoje têm alunos seus que são pastores. Maravilha, verdade. É mais ou menos o que aconteceu aqui. É, né? Algo que edifica a igreja toda. Edifica, né? A igreja, vê, e ela agora se dirigindo ao novo pastor, pastor, Pai do Senhor, e muitas vezes ele chama a irmã de tia. Pastor João, olha só como a Bíblia é rica, né? Traz todos esses detalhes que você acabou de mencionar. Nós comentamos aqui a vida de Áquila e Priscila, tudo que eles fizeram, tudo que eles realizaram, o trabalho deles, como foi tão edificante para a igreja num contexto geral. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida prática, o nosso cotidiano. Como que nós podemos enxergar nesse tema, né, casal cheio de sabedoria? Falamos tanto aqui de Priscila e Áquila. E no dia a dia, no cotidiano do ser humano, na vida prática,
Traz uma luz, uma ideia sobre isso. Olha, eu tenho uma experiência minha particular. Quando eu vim para a igreja, né, minha mãe me indicou, tem uma igreja ali, ela é bonita, falou da edificação da igreja Cristã Maranata lá no Rio de Janeiro, e eu fui. E eu percebi que o culto era pontual no começo. Ele começava pontualmente às 7h30. Como eu morava perto, eu ia andando devagar e olhando no relógio. Eu queria entrar na igreja às 7h29, eu não queria falar com muita gente. E eu entrava, sentava no último banco. Quando o pastor dava a bênção apostólica, eu levantava e saía. E eu fiz isso durante um bom tempo ali naquela igreja, indo ao culto e voltando, entrando na hora, 1 minuto antes de começar e saindo antes do atendimento. Até que um dia, quando eu, na minha prática, levantei para sair pela porta, tinha uma irmã na porta, já com a mão estendida para mim. Eita! Depois eu vim saber que era a esposa do pastor. Ó. Porque o marido estava terminando a oração lá na frente, não dava tempo dele chegar até o último banco para me cumprimentar. Geralmente algumas pessoas iam falar com ele. Ela percebeu a minha presença, deu a volta pela lateral da igreja, chegou lá atrás e ficou assim. Quando eu ia saindo, que eu olhei, ela já estava com a mão assim, a paz do Senhor, irmão. Olha o casal conectado, Isso. meu casal cheio de sabedoria. Meu marido é o pastor da igreja, ele está lá no púlpito. Ele não consegue chegar aqui nesse Exatamente, visitante. no último. Vou eu, né, ajudá-lo. Eu cercou você. Eu sei, Wallace, que ela me pegou a minha mão para dar paz do Senhor e não soltou mais. Já foi me puxando de volta para dentro da igreja. Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco. Perguntou meu nome, se apresentou para mim, tudo mais que fomos conversando. E essa mulher, ela tinha uma prática, eu estou falando dos anos 80, estou falando de 87, 88. Certo. Não tinha WhatsApp, redes sociais, nada disso. Ela tinha uma prática de escrever cartas para as pessoas. Ela pedia o endereço da pessoa e mandava uma carta com um versículo bíblico, uma passagem, alguma coisa interessante. E no dia que ela faleceu, no culto fúnebre dela, a igreja ficou lotada de pessoas com as cartas na mão. Minha mãe tinha uma carta dela, que ela mandou. E as pessoas diziam assim, olha, eu recebi uma carta dela quando eu vim aqui nessa igreja. É a pessoa do lado, eu também. E as pessoas levaram as cartas, relembrando como aquela mulher foi importante na vida deles para que eles ficassem no Evangelho. E uma situação também muito importante que eu me lembro dela, ela evangelizou uma senhora, ela evangelizou uma jovem, mas uma jovem que já tinha seus 30 e pouco, 40 anos, e agora tinha deixado o mundo para servir ao Senhor. E ela conversando com essa jovem, da importância dela orar ao Senhor, para ela ter um marido, essa jovem chegou a dizer para ela assim, eu já nem me preocupo mais com o casamento, eu quero servir ao Senhor. E esta mulher, que me puxou para dentro da igreja, disse para aquela jovem assim, Deus vai te dar um pastor para ser seu marido. E aquela jovem guardou aquela palavra. O que aconteceu? Essa senhora faleceu, deixando viúvo o esposo, que era pastor, com 2 filhos adolescentes. 4 anos depois, aquela jovem que ouviu aquela mensagem, Deus vai te dar um marido pastor, se relacionou com aquele pastor viúvo, eles se casaram legalmente, ela acabou de criar os filhos da irmã que a havia evangelizado, e ainda teve mais 2 filhos com aquele pastor. Veja que profecia. Né? Não sei nem se ela sabia que ela estava profetizando acerca do próprio marido e dos próprios filhos. Mas ela foi usada pelo Espírito Santo para dizer, Deus vai te dar um marido e um marido pastor. Isso é uma pessoa cheia da sabedoria do Senhor. Edificante, né, pastor João? Veja como que ela cuidava, ajudava o esposo, não só em casa. A gente está falando da vida prática, você ajudar o marido em casa, o esposo ajudar a esposa em casa, em todos os afazeres da vida. Mas olha como que ela ia muito mais além. Ela percebia nos detalhes aquilo que muitas vezes o marido queria fazer, mas não tinha como. Verdade. E ela ajudava. Ela te cercou, te pegou pela mão, te puxou e deu certo. E tô eu aqui até hoje. Graças a Deus ela fez isso, né? Mas olha como que é edificante, porque
Você mencionou, né? Na época não haviam redes sociais, Não, né? nada disso. Ninguém conversava online como é hoje. Hoje está muito mais fácil. Você conversa com o visitante que foi na igreja ontem, você conversa com ele hoje online, né? Está muito mais simples. Mas ela tinha toda a dedicação de escrever cartas, você mencionou, não é isso? Isso. Escrevia cartas para as pessoas. Isso fortalecia a fé das pessoas, edificava as pessoas, abençoava a vida da pessoa, o lar da pessoa. Na verdade, ela gerou muitos filhos, né? Verdade. Naquele texto que nós lemos no início do programa, no Salmo 128, falando da mulher, né, que edifica, ele termina dizendo, o Salmo termina o último versículo dizendo isso: e verás os filhos dos teus filhos e a paz. É verdade. Então, veja, é muito edificante um casal conectado, cheio de sabedoria, que edifica todo o ambiente onde eles estão. Isso é maravilhoso. As pessoas têm prazer de receber um casal desse em suas casas, né? Verdade. Muito bom. Mas, pastor João, o nosso tempo é sempre curto, né? Passa rápido. Mais uma vez estamos concluindo um episódio falando dessa maravilha que é trazer a sabedoria da Bíblia, a palavra de Deus, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na vida prática. Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção, cada um dos que nos acompanham neste programa. Já são 45 episódios no ar e muitos outros já estão sendo preparados, trabalhados para nos ajudar a crescer no nosso desenvolvimento pessoal como ser humano, na aplicação desses princípios eternos de sabedoria que Deus deixou para cada um de nós. E eu quero concluir esse episódio deixando mais um versículo para a sua meditação, que está em Provérbios, capítulo 31, versos 11 e 12, que diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que seja essa palavra que possa edificar o seu coração, a sua vida, o seu lar e todos os seus afazeres, onde você estiver, todos os dias da sua vida, para tudo que você possa aplicar a sabedoria de Deus para o seu crescimento e para a sua prosperidade. Deus abençoe grandemente você, as pessoas que você ama. Curta e compartilhe, comente este assunto, comente este programa, compartilhe este programa com todas as pessoas que você ama e nos ajuda a divulgar este conteúdo tão maravilhoso que já tem nos edificado. Deus te abençoe. TV Manaim, uma TV para você ver.